O livro A Ascensão do Dinheiro, de Niall Ferguson, explica sobre como o dinheiro surgiu e evoluiu ao longo do tempo. E um ponto principal é: o dinheiro só funciona porque as pessoas acreditam que ele tem valor. E um conceito também muito importante é o conceito de crédito, que seria tomar ou emprestar dinheiro para alguém. E a economia não gira apenas em torno de dinheiro, gira em torno de confiança. A confiança que você tem que ter para tanto emprestar quanto tomar o dinheiro de alguém. Então, como visto, os empréstimos fazem a economia girar. Mas o que acontece quando quem precisa de dinheiro emprestado é o Estado? É isso que o capítulo 2 do livro Servidão Humana diz. Mas por que o Estado precisaria de empréstimos? Muitas vezes, os impostos não são suficientes para arrecadar o dinheiro que o Estado precisa, seja para guerras, obras. Então, o Estado começa a pedir esse dinheiro emprestado para os indivíduos. E é aí que surgem os títulos públicos, que seria a promessa que o Estado faz para quem empresta dinheiro a ele. Ou seja, o Estado vira um grande devedor e quem compra os títulos, grandes credores. Isso passa a estruturar toda a economia moderna. Primeiramente, o que são títulos públicos? São papéis emitidos pelo governo federal a fim de captar recursos junto a investidores, prometendo devolver o valor com juros em uma data futura. São considerados os investimentos mais seguros do mercado, pois tem o Estado como garantidor. Sobre a natureza dos títulos, a gente tem alguns, como pré-fixado. Você já sabe quanto vai receber no vencimento, como 10% ao ano. Todavia, temos algumas nuances, como marcação ao mercado. Exemplo, imagine que você é um investidor e compra um título a 10% ao ano. Porém, o cenário macroeconômico e fiscal piora. E agora esse mesmo título está a 15% ao ano. Pela lei fundamental da oferta e da procura, o seu título terá baixa demanda, tendo em vista que no mercado há um título de 15% ao ano. E ninguém vai querer pagar o seu título. Ou seja, o seu preço irá cair. Caso você liquide a sua posição, você perderá dinheiro. Há ainda os títulos pós-fixados, que acompanham um índice de preferência, CDI, Selic, inflação. Esses títulos, você não tem uma previsibilidade da taxa que irá incidir sobre sua posição. No mercado financeiro, os títulos públicos são indicados para pessoas iniciantes, aposentadoria a longo prazo e apostadores na queda de juros. Como diz Ferguson no livro Ascensão ao Dinheiro, a guerra é pai do mercado de títulos. E definitivamente eu não me lembro de nenhuma guerra que foi travada sem nenhum sistema de crédito por trás. Bom, alguém precisa financiar a guerra, pois só com os recursos do governo não é suficiente para conseguir se manter nela. Para isso, o governo ele emite títulos de dívida para que grandes fundos ou investidores consigam comprar e receber juros por eles. Porque quem tem mais recursos financeiros consegue ter melhores armamentos e melhores exércitos para se dar melhor na guerra. Na guerra do sul dos Estados Unidos contra o norte, a Confederação do Sul precisava de pessoas, fundos que comprassem seus títulos. Então eles procuraram Rothschild, que era o maior fundo da época que ajudou a Inglaterra a ganhar de Napoleão. Porém, os Rothschild, eles não quiseram investir por causa que acharam que o risco de crédito não valia a pena. Porque havia uma desconfiança por toda a Europa que o Sul não iria conseguir ganhar e pagar os juros que investiram. Então, se continuasse assim, a Confederação não ia conseguir recursos e ia ficar difícil a situação na guerra. Porém, eles tinham uma carta na manga, eles eram maiores exportadores de algodão, e aí eles conseguiram colocar como garantia dos títulos o algodão. E aí assim proporcionou maior segurança aos investidores e atraiu investidores como a Alemanha e outros países que eram mais confiáveis. Mesmo com o Sul não indo tão bem na guerra, seus títulos estavam valorizando, porque o algodão ele teve uma alta demanda durante o período de guerra e isso fortaleceu o título, já que ele estava atrelado ao algodão. Com isso, a Confederação percebeu essa oportunidade e quis fazer uma manipulação de mercado. E aí, sabendo que 80% das exportações da Grã-Bretanha vinha do sul dos Estados Unidos, eles decidiram colocar um embargo em todas as exportações de algodão para talvez conseguir convencer a Inglaterra a ir para o seu lado durante a guerra. Bom, com esses embargos que a Confederação do Sul colocou, o preço do algodão disparou e as exportações diminuíram, o que causou a grande crise na Inglaterra. Os trabalhadores não tinham mais o que fazer, porque o trabalho girava em torno do algodão. Bom, com isso, grande parte da população de Liverpool foi demitida, a Confederação fechou a torneira do algodão, mas não sabia de novo como abrir. E nesse meio termo, apareceram novos investidores, novos fornecedores de algodão, o que fez com que os títulos de dívida do governo do Sul despencassem, a confiança acabasse e só desastre para o governo. Dessa forma, o governo foi imprimindo dinheiro sem lastro, os Rothschild estavam certos por causa que não quiseram investir
e a inflação disparou. Bom, mas o que é inflação? Imagina que você tem uma nota de 100 na sua mão, você vai na padaria e não consegue nem comprar um pão com ela. É isso que acontece, seu dinheiro passa a valer menos. A inflação é um fenômeno monetário, então a quantidade de dinheiro cresce muito mais rápido do que a produção de bens e de serviços. O que acontece é que seu dinheiro passa a valer menos. Então, por exemplo, se você for no supermercado hoje, com o mesmo tanto você não consegue comprar o que você comprou ontem, porque o preço dos produtos vai aumentar. Já a hiperinflação é um fenômeno político, porque ela quase sempre acontece por decisões erradas do governo. Ela é basicamente uma inflação descontrolada e extrema, quando é acima de 50% no mês. Quando ela acontece, os preços sobem instantaneamente e o valor da moeda cai instantaneamente também. Então a população começa a desesperadamente tentar acabar com o dinheiro, gastar o dinheiro, porque o dinheiro dela não vai valer nada. Então eles tentam trocar com moedas estrangeiras ou comprar bens e produtos para depois de valorizar eles saírem no lucro. A principal causa da hiperinflação é quando o governo decide imprimir dinheiro para tentar pagar as dívidas ou então cobrir os gastos públicos. Mas isso acontece sem que haja um real aumento na produção dos bens. Então o dinheiro do país passa a valer menos. O Ferguson se fez como a eutanásia de renda, porque a dívida do governo acaba, mas a dívida da população também acaba, principalmente daqueles que dependem de títulos de renda fixa ou então das pessoas que estão economizando a vida inteira e o dinheiro acaba desvalorizando e todos saem no prejuízo. Um exemplo desse fenômeno é a Alemanha de 1923. Depois de sair da Primeira Guerra Mundial derrotados e sufocados em dívidas externas, o governo simplesmente decidiu imprimir mais dinheiro para tentar pagar os trabalhadores que estavam em greve. Isso, lógico, que não deu certo. Eles focaram numa inflação de 128% e tinham relatos das pessoas que se sentiam tão insignificantes quanto o próprio dinheiro que elas tinham. Inclusive na internet tinha algumas fotos das pessoas que carregavam notas de dinheiro no carrinho de mão porque elas eram simplesmente irrelevantes. Outro exemplo é a Argentina, que no início do século passado era um dos países mais ricos do mundo. Por causa da má gestão financeira, a inflação subiu nas alturas e conseguiu bater 5.000%. E esses políticos que não tinham consenso social preferiam a desvalorização do dinheiro do que cortar gastos públicos, por exemplo. Então acabou que nas ruas era normal ver saques e violência por uma mísera de dinheiro. A lição que fica é que o mercado de títulos dita as regras do governo. E se o governo não respeita o mercado, ele entra em ruína econômica. E dinheiro não é só papel, é confiança. Quando a política acaba com a confiança, só sobra papel.